A gente falou, ó, vamos pensar em outro caminho. E aí surgiu o Scylla como alternativa. A gente já tinha alguns cases na Natura, principalmente quando era voltado para alta performance ou alta disponibilidade ali. Ele falou, então vamos entender como esse cara funciona. E aí começou o teste POC daqui, ver como é que funciona, ele começou a performar, ele falou, pô, tem um negócio legal aqui, hein? E rodava, e falou, será que a gente precisa mesmo de cache, galera? É, Quando você vai no mandar meio. o dado lá, cara, você bota lá TTL tanto. O banco já gerencia pra você o cache. Mas ele é um banco ou ele é um chave de cache? É os dois. O Redis tem um pouco disso, né? Tem. Tem. A gente usava também. Inclusive o Redis, eu me lembro que você consegue colocar O Redis é maravilhoso, ele só é caro. aí você pode inclusive colocar um callback que ele atualiza automático para manter o dado quente, né? O problema dele é o preço. É. Tirando isso aí, tudo indo. É. O Scylla também não é o cluster inicial, não vou falar que é o super barato. Mas quando você olha e coloca a primeira workload lá dentro, aí você fala, você pegou tudo aquilo que você sofria num banco tradicional e bota lá dentro. Conseguiu Destravar o pensamento. destravar sua mente do relacional pro não relacional. Fez bem feito. Aí você olha aquele workload assim, caramba, eu rolava aquilo lá naquela máquina gigante com um banco SQL. Aí tu precisa ter uma máquina com 1 de load, 2 de load, 2% de utilização, Nossa, cara. com o menor cluster possível. Aí a gente olha, E aquele RDS gigantesco que eu tinha lá, que era aquilo? e aquele RDS lá de 8x large que eu tinha lá para atender o. Aí isso Fica barato. aí coloco a primeira, né? Primeiro módulo, coloco outra parte da aplicação, tô colocando vários módulos, aquilo fica barato. E tem mais características no Scylla que são muito boas. Ele trabalha com multi-data center ativo muito bem. Por ele ser NoSQL, né? Isso já, por padrão, já ajuda. E ele já tem nativamente uma solução de multi-data center, que você pode colocar lá, eu faço o meu deploy na região do Brasil, faço o meu deploy na região lá da Virgínia, de qualquer região, agnóstico a cloud. A gente bate muito lá sobre ser multi-cloud, não criar lock-in com soluções. Ele veio e magicamente resolveu muitos Muitos problemas. problemas não. Porque daí ele resolveu o problema de performance, resolveu por estar resolvendo o problema de custo, porque daí eu consigo concentrar é, mais soluções lá dentro e aproveitar melhor o cluster. Meu disaster recovery, eu já fiz automaticamente com a solução de multi-data center. Além disso, eu consigo rodar minha aplicação ativa em 2 data center. E ainda facilitou o rollout nosso, porque a solução legada está no CI, a solução nova está no AWS. E aí você consegue direcionar o tráfego. Fala, pô, tiver no legado, vai no banco do CI, que tiver no novo, vai no banco da AWS. Ele gerencia a consistência automaticamente entre os clusters. Sim. Mesmo Quando, nuvem. quando você grava o dado, quando você cria uma tabela, você fala assim, ó, qual que é o fator de replicação? Você quer replicar em quantos nós? E aí você também fala qual o quórum, se é local quórum, né, que aí seriam os nodes locais, ou se você vai ter eu acho que é it quórum que chama, se você vai ter uma replicação para outros data centers também. Então, cara, assim, ele te dá todo esse controle na configuração da tabelinha, lá na hora que você tá mandando. E depois, bicho, acabou. Na infraestrutura dele, ele é ele usa máquinas com disco NVMe e isso Faz uma diferença absurda. faz uma diferença absurda. E, isso a gente replica em várias áreas de disponibilidade dentro da mesma região. E além disso, faz a replicação para outros provedores de cloud ou outra região do mesmo cloud. É um canivete suíte ali, o canivete suíço para banco de dados ali. A gente tá replicando do AWS pro CI, cara. Mas E aí, com esse desenho, na hora que eu resolvi a minha camada, que era mais complicada, que era a parte de dados, porque eu tava vendo que eu ia ter que começar a colocar o nosso novo sistema lá na AWS e fazer uma consulta lá na Oracle, né, por causa de banco. Aí quando a gente colocou isso, o sistema, meu novo sistema, quando ele precisa consultar a promoção, ele consulta dentro da própria AWS, e quando o meu sistema legado ainda tá lá no CI, eu consulto dentro da própria CI. Sim, aí você não cria gap de acesso
entre a camada lógica e camada de dados. Você trata a replicação direto da camada de dados. Não tem essa latência, aí ganhei em DR, porque eu posso Precisa deu ser escala de protocolar Leão, né? Eu já tô falando a lei do DR, do rollout, porque aí você não precisa fazer um Big Bang na implantação. Você pode entrar pequeno, vai abrindo aos pouquinhos, você ainda pode deixar o legado rodando, porque você tem sincronismo de dado. Então tá na aplicação antiga ou tá na aplicação nova, não tem problema, ele tá com a mesma informação ali. Tá com a mesma base, né? Mas aí vocês apontaram o legado, em vez de ir no Redis, tá para dentro do Scylla. dentro do Scylla É. também. Aí tem um combinado, né, de arquitetura ali, de solução, parte no Scylla, um pouquinho das informações, né, o Valdir pode entrar mais em detalhe, dentro do próprio aplicação, dentro da própria memória de aplicação, ali ocupa um pedacinho da memória de aplicação para ter aquela performance local ali ainda, mas o grande volume ainda vai no Scylla, que responde em microsegundos. Tem umas características que são. Aí vai um pouco da modelagem e da arquitetura. Esse motor, a ideia nossa é que ele seja independente, que ele consiga se resolver. Mas ele depende de outros módulos para algumas coisas. Então, por exemplo, tem promoções que eu não posso aplicar 2 vezes no mesmo ciclo. Então ela já ganhou esse benefício, ela não pode ter esse benefício de novo. Então eu tenho que sair deste módulo de promoção e eu tenho que ir lá consumir o módulo de orders para entender se ela já consumiu se ela tem algum pedido que já aplicou aquela promoção. Mas essa validação fica também no módulo de promoções ou ele responde como possível e aí você delega para Fica no outro? sistema de promoções. Aí o ponto aqui é como que eu atualizo as informações dentro do domínio de promoções a partir de eventos externos. E na minha fala eu já dei a resposta, né? Eventos. Então a gente tem ali eventos, né, da cadeia de valor de pedidos que a gente armazena e a gente guarda, né? A gente consulta durante a aplicação da promoção. Nesse movimento que a gente está fazendo aqui de transição, né, de ferramentas, as aplicações que não têm eventos, a gente vai lá e consulta no banco e traz para o nosso banco. Então eu mantenho ali a carga do dado, eu mudo talvez a carga do dado, né, como eu comentei, porém a forma de consultar é a mesma. E aí eu consigo ir já criando os meus ativos estruturantes que vão ser perenes, né? A gente está fazendo bastante isso, assim, né? Porque a gente está migrando só uma partezinha do Promo, essa parte de motor, né? Depois a gente vai migrar back-office, depois a gente vai começar a aplicar novas coisas, né? Então, o Cabreira estava comentando aqui, né? Pô, muito do que tinha que ser resolvido a gente jogou no banco para ele poder migrar os dados. O banco assim, é sexy. O banco ele chega a ser sexy, ele retorna consultas que eram extremamente complexas da gente fazer na própria memória em milissegundos, 2, 3, 4 milissegundos. Bom, aí eu tirei muito do peso que eu tinha daquelas JVM gigantes que a gente falou de 16 gigas, que, pô, os dados ficavam todos na memória. Porque você tinha que trazer esse dado para a memória da aplicação, Para mim ter o tratar o dado dele em tempo de processamento para poder conseguir fazer esse tempo hábil para responder a requisição. O bind do dado também era caro. Então, assim, eu lia um SQL, criava um objeto, a JVM era caro. E aí que a gente também fala das mudanças de paradigmas que a gente usou de desenvolvimento. Então, a gente começou a ter os objetos de promoções, vou dar um exemplo claro aqui. O objeto de promoção é igual no Brasil inteiro, só que eu vou ter uma abrangência diferente, né? Então eu não preciso ficar toda hora consultando ele, carregando, ou deixando um objeto na memória para cada abrangência. Eu deixo um objeto só de promoção e eu deixo para o Scylla a responsabilidade de falar para essa consultora usa essas promoções. Na hora que ele me retorna isso, código da promoção, eu vou na memória, o objeto já está construído. E aí os nossos pods, e aí é um benefício do Java, né? A forma com que ele lida na memória, se você faz direito, poxa, eu não ativo o GC. O GC ele fica rodando só para os objetos corretos. Os meus objetos de longo prazo estão ali, é muito fácil de acessar. Aí eu não preciso ficar fazendo o bind dele toda hora, eu só associo, então eu tenho um singleton, né? Literalmente, eu tenho um objeto só que eu fico compartilhando de todo mundo e fico entregando para quem está consumindo. A nossa JVM, ela está batendo assim, na hora que eu inicio ela,
carreguei todos os dados do Brasil, do Latam, tudo, cara, 220 megas. Só que, mas é muito, né? Uma aplicação em Node é muito menor. Só que eu compartilho esses 220 megas com quantas mil requisições? Eu tô respondendo, cara, mais de 5.000 requisições Não dá pra comparar, né? Porque por minuto. De 5.000. o Java, ele pré-aloca muita coisa, né? Pra ele poder justamente ter essa responsabilidade. Mas é o que você falou, cara. Saiu de 12 GB pra 200 MB. É, Agora 2 GB no topo lá, né? No topo, né? Quando a minha JVM tá gordinha, né? E aí, na verdade, assim, a gente tem até 2 GB. Com 1.6 GB, a gente dispara um novo pod, né? Cara, a gente tá respondendo 5.000 requisições por minuto, de toda essa lógica complexa, com 5 pods. 5 containers dentro do pod lá de promoção, né? dá 10 GB. Então, a gente não chega a 10 GB. Não chega a 10 GB, porque ele configura um limite de 2, mas a gente vê que na operação ele fica em torno de médio 1 de GB, 1 1 ali. GB. Você mantém, o seu base é 5 pods. Não, meu base é 3. Tá escalando até 5. Eu tô escalando até 5, E, pô, eu tô trabalhando nesses pods com 2 micro CPUs. Só que, pô, se você olhar lá, eu tô batendo no meu talo um micro CPU. É que a gente é conservador, né? A gente viu que tá ali dando 60% de capacidade da máquina, a gente já dispara outro container, porque o custo desse outro container subir, que tá sendo 10 segundos, acho, 10 ou 8 segundos, pra gente é caro porque eu vou atrapalhar algumas requisições, então eu já disparo logo, tá? Mas, poxa, cara, a gente tá falando aqui de uma ferramenta que para rodar na Latam e Brasil tinha 42 mais 12, dá 54, se minha matemática estiver boa ainda. Para 54 máquinas de 8 CPUs e 16 GB para 5 containers de 2 micro CPU, um cada uma, entendeu? 2 e 2 GB no máximo. Financeiramente, para a Natura, cara, é um salto do ponto de vista de manutenabilidade, né? Então a gente tá falando assim, eu tinha uma arquitetura totalmente legada, eu tinha vulnerabilidade pra caramba, sorte que o Promo não tava pra fora. O Promo ele tava todo encapsulado em requisições internas, né? Mas o ponto é, cara, pô, agora não, a gente tá no estado da arte. Java 21, usando thread virtual a rodo, botando as coisas tudo em paralelo. E, cara, tudo isso que eu falei aqui, nosso time tem 4 pessoas. Cara, puta que é esse.